Olá, gente boa de Deus! Pastor Adriano Moreira com você em mais esta oportunidade. E neste dia, hoje, estamos inaugurando, começando, estreando uma nova série aqui no nosso canal. Nosso porque esse canal também é seu. Exposição Bíblica. E vamos começar falando sobre o que é exposição bíblica. Mas eu não posso deixar de pedir a você que se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, que você compartilhe, que você comente, que você curta, que você se retenha o máximo possível até o final deste vídeo para tornar esse canal mais relevante e nos permitir chegar a muitos outros lugares. Siga-nos também em nossas redes, Instagram, Facebook, Twitter, porque nós queremos alcançar a muitas outras pessoas. Então, vem comigo aprender um pouquinho nesta série Exposição Bíblica. Estamos começando uma nova série aqui neste canal. Nosso canal, o canal também é seu, Exposição Bíblica. Como pregador da Palavra de Deus desde os meus 11 anos de idade, ainda até sem um pouco de conhecimento da Escritura, mas já tendo a oportunidade de poder falar um pouco do Evangelho, como professor também de homilética já há 24 anos, em instituições teológicas, seminários teológicos, e também como autor de um livro, que já está até esgotado, esse livrinho aqui, De Pregador para Pregadores, eu não poderia deixar de falar deste tema aqui neste canal. Não poderia deixar de passar para frente, passar, como a gente costuma dizer no carioquês, na língua do carioca, passar batido aqui neste canal, este assunto. E é por isso que nós estamos, além da série que aqui já temos de Mulheres Notáveis e também da série Você Entendeu Errado, não poderíamos deixar de ter uma série sobre exposição bíblica. E eu quero então começar com a explicação disso. Mas o que é exposição bíblica? Podemos, de uma maneira muito simples, responder a esta pergunta fazendo você entender o que é exposição bíblica, usando apenas três verbos que podem nos ajudar a entender o que é exposição bíblica. Primeiro, quando falamos de exposição bíblica, nós estamos falando de ler o texto. Exposição bíblica tem a ver com a leitura do texto. Eu quero tomar um texto assim maravilhoso das Escrituras que vão nos ajudar, inclusive, com esses três verbos. Livro de Neemias, no capítulo 8, quando Neemias tem aquela oportunidade pós-cativeiro, de reunir toda aquela nação, todo aquele povo, numa praça, num lugar público, desde as primeiras horas do dia até o meio-dia, e ler o texto bíblico, fazer uma exposição da palavra. Então o verso 3 do capítulo 8 de Neemias diz-nos assim: Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, primeira coisa a ser entendida, quando se fala de exposição bíblica, está se falando de ler o texto, ou da leitura do texto. Porque o sermão e a exposição do texto já começa com a leitura clara, uma leitura audível, uma leitura correta do texto. Porque só a leitura do texto já nos faz, principalmente aqueles textos mais fáceis das Escrituras, já nos fazem entender o texto. Então, portanto, quando estamos falando de exposição bíblica, começa com esse primeiro verbo, que é a primeira atitude do pregador, do expositor, é ler o texto. E segundo experientes pregadores, textos que o pregador vai pregar e, portanto, terá que lê-lo, ele já deveria, o próprio pregador, já ter lido aquele texto pelo menos umas 25 vezes. Alguns chegaram a dizer até 50, porque o pregador, expositor, precisa ter familiaridade com o texto que ele vai pregar. Segundo verbo que responde essa pergunta, o que é exposição bíblica, é o verbo explicar. Explicar o texto. Então, primeira coisa é ler o texto. Segunda coisa é explicar o texto. E o texto de Neemias, capítulo 8, no verso 8, também vai nos ajudar, porque o texto vai dizer assim: eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente,
dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. É preciso ensinar a palavra de Deus com autoridade, com capacidade e com clareza. Isso significa explicar. Só que o texto precisa ser entendido. E para o texto ser entendido, o texto precisa ser explicado. Por isso que o termo exposição bíblica já se explica. Ele já se traduz para nós, ele já se faz entender. Significa que aquele que é o pregador, que acabou de ler o texto de modo claro, audível e de maneira autêntica, ele, acabando de ler o texto, ele faz a explicação, ele faz a exposição, ele faz aquele texto ser entendido à luz do seu contexto, como alguns autores de livros tão extraordinários como Entendes o que Lês, por exemplo, vão falar que o pregador tem que fazer aquela viagem do lá e o cá. O lá tem a ver com o contexto, onde se vai explicar o texto. E o cá é quando se parte para o outro ponto que nós vamos falar aqui, que é a aplicação do texto. Então o texto precisa ser entendido para que ele possa ser aplicado, para que ele possa ser internalizado na alma da gente, no coração, na mente. E o texto, para ser entendido, precisa ser explicado. É aqui que, na verdade, reside a exposição do texto, a pregação em si, porque é nesse momento que o pregador precisa, inclusive, ser capacitado para isso. Significa dizer que todo expositor bíblico, ele não faz uma exposição bíblica assim, simplesmente porque abriu o texto, caiu lá no texto, ele leu o texto e saiu falando. Ele precisa lê-lo, ele precisa examiná-lo, ele precisa pesquisá-lo, ele precisa relê-lo, enfim, ele precisa fazer todas essas atitudes com o texto. Ele tem que ir para um bom comentário, para um bom dicionário, de repente precisa ir até para um original bíblico, ele precisa estudar o texto para que ele tenha a capacidade de explicar. E o terceiro e último verbo que vai responder a essa pergunta, o que é exposição bíblica, é aplicar o texto. Então, primeiro é ler o texto, segundo é explicar o texto e terceiro é aplicar o texto. E o mesmo texto de Neemias capítulo 8 vai nos ajudar, lá no versículo 12, quando diz assim: então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A verdade só é verdade quando ela é aplicável à realidade da vida, da existência, de quem está praticando na obediência da fé, de quem acabou de ouvir a palavra. Então, a palavra de Deus só é verdade quando ela é aplicável na nossa vida, senão fica apenas como teoria, ela fica apenas como mais uma ideia que foi comprada, ou que foi ouvida, ou que foi ensinada, ou que foi explicada, mas ela não torna-se verdade porque ela não foi aplicada. Então a verdade só é verdade quando ela é aplicável. Por isso que o evangelho é praticidade. E ela tem que ser aplicada à realidade da existência, da vida de qualquer ser humano, em qualquer época e em qualquer lugar. Na vida de quem está praticando aquilo que acabou de ouvir, de aprender e de crer, na obediência da fé. Quando há um verdadeiro ensino, sempre haverá verdadeiros resultados satisfatórios. O que o texto está dizendo é que o povo colocou em prática aquilo que havia acabado de entender e que era uma ordem de Deus, que já há muito tempo não se praticava, inclusive, que era uma das coisas, era a festa do tabernáculo. Quando nós ensinamos corretamente, nós sempre veremos resultados práticos. Então, para que você entenda, nesse nosso início de caminhada, o que é exposição bíblica, portanto, exposição bíblica ou sermão expositivo, é ler, é explicar e aplicar o texto bíblico. Eu espero que você tenha aprendido, se você já é um pregador, é um seminarista, está fazendo exposição da palavra. Em outros vídeos nós vamos falar, inclusive, dos outros tipos de sermões, mas aqui estamos iniciando falando sobre exposição bíblica, portanto, do sermão expositivo. Mas não deixe de deixar aqui o seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhando também, porque afinal de contas, esse canal também é seu.